Olá pessoal, vamos ao vídeo definitivo sobre o novo regulamento da Reserva da Aeronáutica, conforme prometido na quarta-feira, quando eu fiz apenas uma prévia. Então eu fiz uma leitura do decreto que tem esse regulamento e hoje eu vou falar para vocês aqui o que eu vi. Tá? Para abordar esse assunto, como sempre, uma contextualização. Tá? Em seguida eu vou entrar no regulamento propriamente dito. Tá? Depois, algumas conclusões. E ao final tem alguns recados, tá? Inclusive com algumas informações importantes que eu fiquei sabendo, que eu tomei conhecimento ontem. Contextualização. Tá? Esse novo regulamento da Reserva da Aeronáutica é o Decreto 10.986, de 8/3, publicado no dia 9/3. Ele já está em vigor. Aqui o Decreto 10.986, publicado no dia 8 de março, de 8 de março, na verdade, e publicado no dia 9 de março no Diário Oficial da União. Tá? E ele consta aqui que ele entra em vigor na data de publicação, ou seja, no dia 9 de março ele já estava em vigor. Tá? Não é novidade, ele revoga dois outros decretos, um de 2009 e outro de 2013, que fez alteração nesse de 2009, como consta aqui, ó, nas revogações. Tá? O decreto antigo é esse aqui, tá? Esse é o regulamento antigo de 2009 e esse é o decreto que fez alterações, em 2013 fez alterações no decreto antigo de 2009. Tá? Como prometido, uma leitura dinâmica, tá? A quem se aplica? Reserva da FAB. E qual o objetivo do vídeo? É ver se tem alguma novidade, alguma coisa importante para a gente. O regulamento. Tá? Aqui tem um roteiro bem grande, como vocês podem ver, mas não se preocupe que eu vou dar uma acelerada boa nisso aqui, tá? Para a gente ir bem rápido. Eu organizei aqui por capítulos, tá? E a cada capítulo a gente vai abordando o assunto. Primeiro, capítulo 1, objeto, constituição e finalidade, que antes era constituição, finalidade e destinação. Tá? São os três primeiros artigos. Tá? Vamos lá nesses três primeiros artigos. Tá? O primeiro artigo aqui é o objeto. Esse decreto se dispõe sobre a constituição e a organização da Reserva da Aeronáutica, nos termos que trata de serviço militar. A constituição, tá? Da Reserva da Aeronáutica são militares da reserva remunerada, cidadãos em condições de convocação ou de mobilização nacional para ativa, cujo cumprimento das obrigações relativas ao serviço militar se vincule à aeronáutica, e cidadãos que tenham sido incluídos na reserva da aeronáutica nos termos que trata do serviço militar. Isso aqui não houve mudanças substanciais, é tudo quase igual ao anterior. Capítulo 2, composição, aqui sim tem uma novidade importante. Tá? Como eu falei, eu deixei tudo já bem mastigado aqui, exatamente para não precisar ficar vindo aqui só de vez em quando que eu vou vir aqui no decreto para mostrar. Tá? Aqui no artigo 4, a gente tinha antigamente R1 até R4, 4 níveis, 4 classes de reserva, agora são só 3. Tá? Os oficiais, eles existem todas as 3 classes, tá, de reserva, e praça só até ser a segunda, isso aí permaneceu. Tá? A primeira classe está no artigo 5º, fala da reserva remunerada e agora aborda o artigo 112A. O famoso artigo 112A, inclusive, teve a live aí com o pessoal da EAS. Tá? A reserva de segunda classe está no artigo 6º, tá? São os temporários, tá? Fala de oficiais demitidos, também de praças licenciados e alunos CPOR. É quase igual. Antigamente incluía também o QCOA, tá? Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica. Mas talvez por ser considerado também como temporário, ele saiu ali do texto explicitamente. Tá? Existem 2 categorias, primeira e segunda categorias, que elas agora estão com uma redação mais explícita. Antigamente tinha um parágrafo lá, e, só o caput do artigo, e agora tem um inciso para cada um, assim mais detalhado. Tá? Quando eles vão para a reserva, quando são licenciados ativos, eles vão para a reserva não remunerada. Tá? Terceira classe, tá? A gente vai dar uma olhada aqui. Tá? Também são da reserva remunerada. Tá? Terceira classe está aqui no artigo 7º, para a gente ver quem são os reservas de terceira classe. Tá? Será constituída por cidadãos de reconhecida competência técnico profissional ou de notório saber
científico, nomeados oficiais temporários em serviço ativo, nos termos que trata de serviço militar incluído neste decreto. Tá? Os integrantes de reserva da terceira classe passarão a compor a reserva não remunerada quando for licenciada. A mesma coisa que a segunda classe. Tá? E a gente vai ver mais adiante que são, né, enquadrados como os oficiais superiores temporários. Tá? O R4, o antigo R4, que estava no artigo 8º, eram os demais casos e, quando convocados, era considerado R2. Talvez por isso eles tenham tirado. Tá? Formação do pessoal da reserva. Tá? Lá no artigo 8º e 9º, nos artigos 8º e o 9º do antigo, os reservas da primeira classe diz lá que a formação deles, como são o pessoal da reserva remunerada, são os militares de carreira. Então, a formação dele é conforme cursos e treinamentos que tiveram na carreira. Bem normal. Da segunda classe, está no artigo 9º e artigo 10 do antigo, conforme o serviço militar, tá? E outros que tiver. Tá? O artigo 10 e antigo artigo 11, tá? do decreto antigo, tem uma listagem de estágios para a segunda classe de oficiais e praças, sendo que são estágios de adaptação e instrução. E o que mudou? Antes existia o quadro para 3S, agora existe também o quadro para K. Vamos dar uma olhada aqui nesse artigo 10 rapidamente, só para a gente ver mais ou menos como é que é. É isso aqui, ó. Lista diversos estágios de adaptação e de instrução, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? O artigo 11, que é o 12 do antigo, né, ele fala sobre os estágios de adaptação, que eles são feitos em 3 fases, quais são os requisitos. Tá? Os estágios de serviço, tá, são para os quadros de militares superiores da área médica e os estágios técnicos para os demais, das demais áreas de nível superior. Tá? E de praças tem de 3S e cabo, tá? Sendo 3S nível médio e cabo nível fundamental. Antes só existia o nível médio, só existia para 3S. Tá? A duração desses estágios é de 12 meses e a possível realização voluntária para homens e mulheres. É interessante que antes só citava mulheres nesse parágrafo aqui desse artigo. Tá? O artigo 12, tá? Que é o parágrafo 7º do artigo 12 antigo, ele estabelece limite de idade. Tá? Atualmente, o que está vigorando tem que ter menos de 41 anos na incorporação. Tá? Antes, era até 45 anos em 31 de 12 do ano da incorporação. Então, isso aí, eles mudaram esse limite de idade. Tá? O artigo 13, que é o artigo 12, parágrafos 8º e 9º do antigo, tá? Fala a situação deles, tá? Ao terminar os estágios. São declarados aspirantes oficiais, 3S ou cabo, conforme a situação. Antes não tinha o cabo. Tá? Isso aqui nós estamos falando de reserva de segunda classe ainda. Tá? Artigo 14, tá? Não havia isso aqui no antigo, fala da obrigatoriedade para homens, em alguns casos, tá? Do estágio de adaptação de serviço, que é da área médica, com base na lei de serviço militar, e demais casos voluntários. Vamos dar uma olhada nesse artigo 14 aqui para entender melhor. O estágio de adaptação em serviço será realizado por médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários em caráter obrigatório nos dispostos de acordo com alguns dispositivos da lei de serviço. Tá? Essa lei 4375 é a lei de serviço. E para homens e mulheres de forma voluntária, de acordo também com um dos artigos da lei de serviço militar. Tá? Ou seja, existem, na verdade, as duas possibilidades. Tá? O artigo 15, que é o 13 do antigo, é sobre os estágios de instrução, que eles são considerados complementares aos estágios de adaptação. Tá? Os requisitos são a conclusão do estágio de adaptação, isso vale também para quem retornar, por exemplo, ele saiu do serviço temporário, retornou, existe alguns casos disso aí. Então, se ele já fez o estágio de adaptação, ele pode ir direto para o estágio de instrução. Tá? Tem disposições para militares de oriundos de outras forças, né? Por exemplo, era temporário lá na Marinha e veio a ser temporário na FAB. Tá? E o restante é muito similar aos estágios de adaptação. Tá? Duração de 12 meses, já a questão de voluntariado.
e tudo mais. Tá? A formação do reserva de terceira classe está nos artigos 16 a 18, que é o artigo 14 do antigo. Tá? Os estágios de adaptação são feitos em 2 fases, tá? E a instrução para oficial superior. Tá? Requisitos curso superior mais após estricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado na especialidade. No caso de médicos, vale lato sensu, que é a especialização, ou a residência. Tá? Tem que ter menos de 63 anos na incorporação. Duração do estágio também 12 meses, será declarado major. Tá? É a mesma disposição sobre a realização voluntária, né, que antes só citava as mulheres. E antes havia poucas disposições, era um artigo 14 pequenininho e agora eles detalharam mais. Então isso aí é um grande diferencial. Tá? E antigamente também tinham sobre o R4, que agora não tem mais. Tá? Agora vamos para convocação e designação. Tá? Artigo 19, que é o artigo 16 do antigo regulamento, a designação independente de convocação em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. E é o que tem para ficar de acordo com o Estatuto dos Militares. Tá? O artigo 20, que corresponde ao 17 e ao 18 do antigo, tem os motivos da convocação. Vamos dar uma olhada nesse aqui, tá? Já levando em consideração que eu estou desconfiado que vão aparecer algumas interpretações com base nos incisos 3 e 4. Então vamos lá no artigo 20. Tá? Por que eles podem ser convocados? Tá? Apresentação, exercício de apresentação da reserva, exercício militar de manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares. Falei incisos 3 e 4, talvez 2 também. Prestação de serviço militar e complementação de instrução recebida. E aqui, para complementação, atualização, aperfeiçoamento de instrução, atendimento a outras necessidades relacionadas à atividade de apoio da aeronáutica e tudo mais. Aqui não vou ler tudo para economizar um pouquinho de tempo. Em caráter emergencial, em condições determinadas pelo Presidente da República para garantia de poderes constitucionais, em condições determinadas pelo Presidente para atender a mobilização nacional. Tá? Essas questões aqui, todas essas questões aqui, na verdade, já existia de uma redação muito parecida. A gente pode dar uma olhada aqui nos artigos 17 a 18. Tá? Pode ver que tem tudo aqui, tá? Muito parecido. Tá? Então, assim, o que eu falei, às vezes o pessoal vê isso aqui, aperfeiçoamento da instrução, complementação da instrução, e começa a vincular com aquele decreto de designação e falar em fazer os cursos de apoio adicional e tudo mais. Né? Então, por isso que eu falei, talvez o pessoal venha com algumas interpretações também. Também já vi aqui uma manifestação do pessoal em relação a esses 2 últimos incisos, que conforme a determinação do Presidente da República. Né? Então o pessoal está achando... Gente, isso aí é normal, tá? Isso aí é assim mesmo. Não tem nada demais, tá? O artigo 21, que é o 19 do antigo, ele fala de documentação, processo seletivo, né? Fala também, se for de outra força, não pode ter posto ou graduação superior, que é previsto por respectivo quadro. Tá? Por exemplo, um militar que era 2S não pode querer entrar no quadro de 3S temporário, que aí só fica como 3S mesmo. É isso, basicamente isso que quer dizer. Tá? No anterior dizia que a seleção para R2 era regional, tá? Não tem mais isso. Tá? Agora, pelo visto, deve ser em âmbito nacional. Né? Artigo 22, que é 21 e 22 antigo. Postos e graduações na incorporação. Tá? Aí aqui já está abordando segunda e terceira classe, por isso que entra o major. Aspirante oficial, que pode ir até tenente, dependendo da situação. Ele já pode entrar, se ele era temporário, primeiro tenente na outra força. Ele pode vir para a aeronáutica e já entrar como primeiro tenente. 3S ou cabo, conforme a situação. Tá? Antes não tinha definição do oficial superior e não tinha o cabo. Né? Artigo 23, que é 23 no artigo também, a antiguidade é conforme o tempo de serviço e a classificação no processo seletivo. Tá? E artigo 24, que está lá no artigo 27 do antigo, os convocados são considerados como habilitados para exercer as atividades nos postos ou graduações dos respectivos pagos. Tá?
A prorrogação do tempo de serviço. Tá? O artigo 25, está no 30 do antigo, define prorrogações através de outros estágios e processo de reengajamento. Tá? Não vou mostrar lá, mas quem quiser dar uma olhada, está tudo lá detalhado. Artigo 26, está no 31 do antigo, um máximo de 96 meses, ou seja, isso é para não engajar, tá? E cita nesses artigos que isso inclui o tempo que já tinha, se era militar de outra força e tudo mais, tá? Ou serviço militar inicial, então inclui tudo, tá? Antes dizia que tinha que ser menos de 10 anos, tá? E aqui nesse artigo também aborda os limites de idade, tá? Ele pode chegar a esse tempo, tá? De serviço ali como temporário, reserva de segunda classe, né? Cumprindo como temporário, mas desde que não atinja o limite de idade e tudo mais. Os artigos 27 e 28, que estão no artigo 32 e 32A do antigo, tá? Define quem pode conceder as prorrogações em cada caso. Quem estiver interessado, só dá uma olhada lá. Promoções. Tá? O artigo 29 e 33 do antigo, os da terceira classe convocados só fica como major mesmo. Tá? No antigo, ele dizia que não haverá promoções na primeira e na terceira classe. Primeira porque é reserva remunerada, a gente já sabe que reserva remunerada não tem promoção. Tá? E a terceira classe, como não definia muito, nem se falava de oficial superior, não dizia nem qual era o posto, mas dizia que não tem promoção. E agora eles regulamentaram isso, que é major, é oficial superior temporário, e só fica com o major mesmo, não tem uma promoção. Tá? O artigo 30 e 31, que é 34 e 36 do antigo, referentes aos oficiais de segunda classe convocados, eles vão até primeiro tenente. Tá? Já vou falar aqui sobre esse convocados. 32 e 33, que é o 36 do antigo, são os praças de segunda classe convocados, só 3S ou cabo, conforme o caso que eles tiverem. Tá? Não existe o caso do cabo chegar a 3S. Entrou como cabo, nível fundamental, fica como cabo, não tem promoção. Entrou como 3S, nível médio, fica como 3S. Tá? Artigo 34, 37 do antigo, eu achei até interessante esse artigo, que ele diz assim: para os praças da segunda classe, na ativa, tá? As promoções são conforme RCPGAE e regulamento de promoção de graduados. Mas se diz que para as praças não tem promoção, por que tem que ser conforme o regulamento? Eu acho que talvez eles colocaram isso aí para se houver, talvez no futuro, algum tipo de mudança, esse artigo já deve definido. Tá? E o artigo 35, está no 38 do antigo, diz que a promoção para a reserva de segunda classe somente quando em serviço ativo como temporário. Não é porque o cara está lá na reserva de segunda classe que ele vai ser promovido. Tá? Ele tem que estar em atividade, recebendo. Tá? E aí sim ele pode ser promovido, no caso aqui atualmente só os oficiais, tá? Que vão de aspirante oficial até primeiro tenente. Capítulo 7 e capítulo 8, tá? Licenciamento, interrupções e exclusão. Tá? As disposições relativas ao licenciamento estão no artigo 36 ao 40 do antigo. Vamos dar uma olhada aqui bem rápida nesses artigos. 36 a 40. Opa, deixa eu ver aqui o número. 36 a 40. 39 a 43 do antigo. Tá? 36 a 40. Licenciamento de serviço ativo. Né? Após o término do serviço militar, obrigatório voluntário, com sua inclusão na reserva remunerada. Tá? Militares de segunda classe e militares de reserva classe, terceira classe serão licenciados de acordo com o estabelecido no Estatuto e seu regulamento, tá? Que é e a Lei de Serviço Militar e seu regulamento, que é esse decreto aqui de 1975. Tá? Aí tem aqui as situações a pedido, né? A ex officio também tem as situações. O que eu achei interessante aqui, tá? Eu até botei aqui de olho, foram incluídos licenciamento ex officio por conveniência do serviço quando houver interesse da administração pública a qualquer tempo. É o artigo 39, inciso 1º, tá? Aqui, ó. Isso aqui não existia. Tá? Eles incluíram isso aqui. Então, ou seja, o militar está lá
na ativa, como militar temporário, e a qualquer momento a administração pública pode falar, não quero mais você, licencia. Essa é a regra que está vigorando. Tá? Então, achei bem importante isso. E se não conclui com o aproveitamento alguma fase do estágio, inciso 6, isso aqui foi incluído, mas me parece ser bem óbvio isso aí. A interrupção está disposta no artigo 41, que é o 44 do antigo, tá? Foi excluído o parágrafo sobre os casos de anulação da incorporação estabelecida no Lei de Serviço Militar. Ou seja, não sei porque excluíram esse parágrafo, né, mas só para informar aqui que existe essa diferença. E o artigo 42, tá, que está no artigo 51 a 54 antigo, são regras para exclusão, tá? Entre eles o limite de idade. Esse capítulo aqui ele teve bastante, essas regras tiveram bastante alterações ali no texto, então é bom os interessados que quiserem aprofundar mais dar uma olhada depois. Bom, chegamos aqui, né? Depois já de um longo tempo, disposições finais, tá? Que é aquela parte do regulamento que são artigos que não definem muita coisa, tá? Então, só passar aqui bem rápido, artigos 43 a 47, tá? O principal já foi comentado, que é a vigência e as revogações. No antigo, de 55 a 59, então, obviamente são coisas muito diferentes, porque são épocas muito diferentes, realidades muito diferentes de quando foram feitos os regulamentos, tá? Tem aqui os artigos 28 e 29 do decreto antigo que equivalem ao artigo 43 do regulamento atual. Ele fala de normas complementares que os comandantes vão estabelecer, Paraná, Ministério da Defesa e tal. E também aqui, só para citar artigos perdidos do decreto antigo, 24 e 25, tá? Que fala de apresentação do militar na OM, tá? Quando ele é designado. E o 26, tá? Que é a comunicação da FAB às outras forças, no caso de reincorporação das reservas dessas forças. Tá? E todo o capítulo sobre direitos e deveres ele não tem mais. Tá? Aí quem quiser dar uma olhada para fazer uma comparação melhor, se aprofundar no estudo, né? Fica aí já citado. Beleza? Bom, uma vez feito toda essa leitura aí, que já durou já mais de 20 minutos, por mais que eu tente ser rápido, grande, vamos para as conclusões. Tá? Que são conclusões que eu tiro disso aqui. Tá? Vou tirar aqui o relógio rapidamente para a gente ver. Primeiro, eu não vi muitas alterações importantes, tá? Sendo que as principais são, que eu enfatizei ali, são as classes, não tem mais o R4, limite de idade, 45 para 41 anos, regulamentação do reserva de segunda classe para cabos, tá? A melhor definição da regulamentação do reserva de terceira classe, que são os oficiais superiores, e achei muito importante essa questão do licenciamento ex officio por conveniência do serviço quando houver interesse da administração pública a qualquer momento, que está no artigo 39, inciso 1. Então, o pessoal aí que fica com o temporário ficar de olho nisso aí, ficar bem ciente disso aí. Eu espero que não, mas talvez façam interpretações com base nos incisos 3 e 4, talvez até do 2 também, do artigo 20, que cita a complementação, atualização, aperfeiçoamento de instrução como motivos possíveis para convocação. Talvez o pessoal faça vínculos com o decreto de designação. Tá? De novo, tudo isso aí já existia, tá, gente? Não tem novidade. Bom, dito isso, vamos aqui aos recados, outros assuntos que estão importantes no momento. Tá? Bom, primeiro que eu vou citar o trânsito em julgado lá no STF de um processo da EVPE. Isso aí tem a ver com PMs e bombeiros do antigo Distrito Federal, que é um pessoal que ficou bastante prejudicado com a Lei 13954 e outras leis, outros acontecimentos aí, que eles não tiveram nenhum tipo de reajuste, contra muitos estados tiveram e tal, e eles ainda tiveram que aceitar aí os descontos, tá? E até nos estados tem uns aí que já estão conseguindo mudar, reverter isso aí, mas o antigo Distrito Federal continua descontando. Tá aqui a página do STF, a EVP é uma gratificação que eles têm direito
e não estava sendo paga, eles estão na luta, tá? Então estão conseguindo aí, através de associações, tá? Aqui, isso aqui no STF, o trânsito julgado é referente a uma ação que foi usada como referência, as outras estão sobrestadas, então aí ainda tem todo um processo para que essa repercussão geral venha a valer para os demais e tal, para colocar tudo isso em prática até o pessoal começar a receber. Ainda tem algum tempo, mas pelo menos ele já tem aqui, ó, trânsito em julgado. Tá? Aqui eu vou falar junto esses dois recados, tá? Vou mostrar aqui primeiro também no STF, são 2 páginas, tá? Eu fiquei sabendo disso ontem, aconteceu anteontem à tarde e eu fiquei sabendo ontem à noite, tá? Lá num grupo de Telegram, tá? ADI 7092 e ADI 7093, os links vão estar na descrição, tá? ADI 7092, ambas são de autoria do PDT, tá? Ela aborda aqui a Lei 13.954. A ação é baseada, a ADI é ação direta de inconstitucionalidade, tá, gente? Preciso falar isso aí. Pede inconstitucionalidade de toda ou parte de uma lei. A ação dessa de 7092 é baseada no tratamento desigual dado aos temporários, pela Lei 13.954. As argumentações sobre a alteração da lei complementar através de lei ordinária, porque eles consideram que o Estatuto é uma lei complementar e a Lei 13.954, sendo ordinária, ela não poderia alterar o Estatuto. Então, estão argumentando, uma das coisas que estão argumentando é isso aí também. Então, consideram o vício insanável, pelo que se pede a declaração da inconstitucionalidade de toda a Lei 13.954. Tá? Em caso de não acolhimento, eles pedem para declarar inconstitucional apenas os artigos do Estatuto que são envolvidos na questão dos temporários. Tá? E a 7093, tá? Ela pede a inconstitucionalidade da MP do mal. Tá? Vou falar aqui MP 2131 e 2215. Ali eu coloquei 2225, tá? A ação se baseia na ofensa ao processo legislativo por ser uma MP reeditada diversas vezes e depois mantida em vigor indefinidamente, aí por mais de 2 décadas. Tá? Também cita aquela alteração de lei complementar para a lei ordinária, porque a MP também fez alterações no Estatuto, e pede a declaração da inconstitucionalidade de toda a MP. Tá? Eu fiz, né, um pedido lá no grupo do Telegram para os advogados se manifestarem. A gente sabe que é muito difícil tudo isso aí acontecer. Tem gente já considerando que isso aí é só estratégia eleitoreira, apesar de que, pelo que eu sei, o deputado que tomou essa iniciativa, o deputado do PDT, é o Paulo Ramos, pelo que eu sei, parece que ele não vai se candidatar à reeleição, mas, né, então vamos ver. Isso aí são coisas que a gente tem que acompanhar, ficar de olho. Se puder se manifestar, mandar e-mail, tá? O pessoal está mandando aí para os grupos, já manda e-mail para o relator dessas ADI aí, que é o ministro Fachin, tá? Manda e-mail para o pessoal do PDT e tal. Então, quem puder participar sempre é bom, tá? Aqui eu vou falar mais uma vez sobre aquele decreto de designação para reforçar, tá? Porque já falaram comigo, tá? 2 oficiais QOEA da FAB e 5 subs, tá? Quer dizer, eu já tomei conhecimento dos 7 militares, 2 oficiais QOEA da FAB, 5 subs, sendo que desses subs 2 são da FAB e 3 da Marinha, tá? Chegou ao meu conhecimento, pessoas falaram comigo diretamente, ou outras pessoas falaram, o fulano vai fazer. Estão dizendo que vão tentar a reconvocação para quê? Para fazer o curso e tentar ganhar um adicional de 73%. Eles relatam que leram que se pode fazer o curso para ganhar 73%. Leram em algum lugar, não sei onde, não importa. Então, o que eu tenho a avisar? De novo, eu reforço aquela questão do artigo 8º da Portaria 86-MD de 2020, que é da definição dos cursos, tá? Que veda a alteração do percentual os militares designados. Tá? Portaria essa que é amparada pelo decreto que regulamenta a MP 2215 e pela própria 2215 consequentemente. Tá? Também tem pareceres de 2 advogados que disseram muito provavelmente não vão pagar. Na verdade, sim, certamente a administração não vai pagar. Tá? Então,
Ok, se o pessoal está com vontade de tentar a designação para voltar para ativa e tentar fazer o curso e com isso tentar o adicional, faz. Mas esteja preparado para brigar na justiça. Porque é o que eu e alguns advogados já estão achando. Vai acontecer isso. Se conseguir fazer o curso, vai ter que ir para a justiça se quiser receber. Beleza? Por último aqui, o pensamento do dia, que eu vou deixar para hoje, é esse aqui. Só se preocupa com o dedo duro aquele que tem rabo preso. Bom, beleza, pessoal? É o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa leitura dinâmica que não fica tão rápida quanto a gente queria sobre esse novo regulamento da reserva da aeronáutica, tá? Conforme eu tinha prometido aqui na quarta-feira, tá? E assim, procurei mostrar aqui o mais rápido possível, mas também de forma mais detalhada possível, o que tem nesse novo regulamento da aeronáutica, principalmente o que tem de novidade, o que tem de diferente em relação à regulamentação anterior, porque eu acho que assim é muito melhor do que simplesmente pegar o decreto e transcrever. Se eu fosse simplesmente transcrever o decreto, acho que não precisa. Todo mundo pode vir aqui na página do Diário Oficial da União, ler o decreto na íntegra, inclusive o link vai estar na descrição, e com a vantagem que essa página aqui não tem uma propaganda sequer. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima.